Segredos no Hotel Atlântico. O táxi parou em frente ao Hotel Atlântico pouco antes do anoitecer. As luzes da fachada refletiam o dourado do sol poente e a brisa do Tejo trazia um cheiro salgado que parecia se misturar à promessa de algo novo. Helena respirou fundo, antes de atravessar as portas giratórias de vidro, tentando se concentrar no que realmente importava: a reforma que mudaria sua carreira. Ainda assim, seu coração acelerava não pelo trabalho, mas pela presença do homem que a aguardava no saguão. Mateu estava ali, o magnata espanhol que comprara o hotel e investiria milhões na renovação, a observava como se cada passo dela fosse parte de um espetáculo particular. A altura dele, o corte impecável do terno cinza e a segurança nos gestos davam a impressão de que controlava não apenas o hotel, mas o próprio ar em volta. Quando estendeu a mão, o toque demorou um instante a mais que o necessário. Helena percebeu e ele também. Atrás dela, Camila entrou tropeçando na mala que arrastava com dificuldade. A irmã mais nova tinha 20 e poucos anos e carregava um entusiasmo inquieto, sempre pronta para enfiar o nariz em tudo. Vinha com a desculpa de precisar de férias, mas Helena sabia. Camila gostava de segredos, especialmente os dela. Atravessaram juntas o saguão amplo, mármore claro, colunas altas, arranjos de flores brancas que exalavam perfume. Enquanto Mateu explicava algo sobre os salões, Helena se distraiu com uma voz familiar. Helena? Virou-se. Era Lucas, o amigo de infância, o garoto das tardes de verão em que dividiam confidências sob a sombra das árvores. Agora diante dela, era um homem. Cabelos castanhos ligeiramente desgrenhados, a câmera pendurada no ombro e um sorriso que misturava surpresa e ternura. Não acredito que é você, ele disse aproximando-se. Disseram-me que a arquiteta do projeto era brilhante, mas não imaginei que fosse justamente você. Helena sorriu, sem saber ao certo se sentia feliz ou desconfortável. Era como se uma parte do passado tivesse sido arrancada e colocada diante dela sem aviso. Mais tarde, no restaurante panorâmico do hotel, todos se encontraram para o jantar. A mesa longa, cercada por vidraças que exibiam Lisboa iluminada, parecia um palco. Mateu, na cabeceira, irradiava autoridade. Helena tentava manter a postura profissional, mas os olhares dele a desnorteavam. Foi nesse cenário que Isabela surgiu. Alta, loira, vestida em seda azul. Amiga dos tempos de faculdade, ela trazia o mesmo sorriso luminoso de sempre, mas por trás dele escondia competição e um certo prazer em medir forças. Acompanhava a Ricardo, o marido advogado charmoso e insolente, que desde o primeiro instante deixou claro o interesse em Helena. O olhar dele percorria sua pele como se quisesse descobrir segredos escondidos sob o tecido do vestido. Daniela, colega de trabalho de Helena, também estava ali. Racional, prática, fazia questão de lembrá-la das responsabilidades. Não se deixe levar, Helena. Mateu é perigoso e esse lugar está cheio de armadilhas. Enquanto todos trocavam brindes, Helena percebeu outro hóspede. Sentado a algumas mesas de distância, um homem de olhar fechado observava cada detalhe. Era André, o escritor solitário. Havia nele uma intensidade discreta, como se colecionasse histórias dos outros para transformá-las em páginas. Os dias seguintes correram como um jogo de dissimulações. Mateu encontrava Helena em reuniões, aproximava-se nos corredores, falava baixo demais, próximo demais. Cada palavra dele parecia carregada de segundas intenções. Lucas a acompanhava em passeios pela cidade para registrar imagens do hotel, e sem perceber, Helena relaxava ao lado dele, como não relaxava com mais ninguém. Isabela, sempre elegante, fingia amizade, mas não perdia a chance de comentar o quanto algumas mulheres adoravam se meter onde não eram chamadas. Ricardo, por outro lado, insistia em se oferecer para acompanhá-la em tarefas triviais, cada vez mais ousado nos olhares e nos gestos. Camila percebia tudo e, curiosa, provocava a irmã. Helena, você sabe que não vai sair daqui sem ter que escolher, não é? Dizia em tom meio sério, meio divertido. Chegou então a noite da gala. O salão estava iluminado por lustres de cristal e músicos tocavam violinos no canto.
Helena desceu as escadas com um vestido vermelho que abraçava suas curvas. Sentiu os olhares a seguirem. Mateo a esperava no pé da escadaria, imponente, como se a noite fosse feita para os dois. Lucas, à distância, ergueu a câmera e clicou. O instante congelado no retrato revelava mais do que uma imagem. Era um desejo silencioso que o consumia. Mas Isabela não suportou a cena. Aproximou-se de Helena e, sorrindo em falso, sussurrou ao ouvido dela. Você realmente não consegue evitar, não é? Onde você chega, os homens esquecem que são comprometidos. Helena se afastou, mas Ricardo já estava ali, oferecendo-lhe uma taça de vinho e murmurando. Não ligue para ela. Alguns de nós sabemos reconhecer uma mulher que realmente merece atenção. Antes que a situação se complicasse ainda mais, André, o escritor, ergueu sua taça e falou alto, chamando a atenção de todos. Brindemos as histórias ainda não escritas, disse com um sorriso enigmático. As tramas que se desenrolam diante dos nossos olhos, onde ninguém é quem parece ser. O silêncio caiu sobre o salão por alguns segundos. A mensagem parecia se dirigir a todos e a ninguém ao mesmo tempo, mas Helena sentiu como se fosse destinada a ela. Mais tarde, no terraço, Helena buscava ar fresco. A lua refletia no tejo, e o vento suave fazia o tecido vermelho do vestido se mover. Lucas a encontrou ali. Seus olhos tinham um brilho que Helena reconheceu como verdadeiro. Eu sei que ele te atrai, disse, referindo-se a Mateo. Mas não esqueça que nem sempre o brilho mais forte é o que ilumina. Helena, eu esperei tempo demais para dizer. Eu não tenho riqueza, não tenho poder, mas sempre te olhei como se você fosse tudo. Antes que Helena respondesse, sentiu outra presença. Mateo estava atrás dela. Silencioso, mas intenso, aproximou-se apenas o suficiente para que ela sentisse o calor de sua respiração. Não disse nada. O olhar falava por ele. Desejo, perigo, promessa. Ela ficou entre os dois homens, a segurança de Lucas e a tentação de Mateo. Camila observava à distância, consciente do peso daquela escolha. Isabela e Ricardo, ainda no salão, espiavam como cúmplices de uma intriga. Daniela, preocupada, pressentia problemas, e André, no canto escuro do terraço, sorria discretamente, como se já soubesse o desfecho. Helena, no entanto, não tinha respostas, apenas a certeza de que, a partir daquela noite, sua vida deixaria de ser previsível. Cada passo dali em diante seria um mergulho em paixões, segredos e riscos que poderiam tanto lhe dar prazer, quanto destruí-la por completo. E enquanto o vento fazia os lustres do salão tilintarem suavemente, a noite seguia carregada da sensação de que algo maior estava prestes a acontecer.